Diz assim a palavra de Deus: e Enoque viveu 65 anos e gerou a Matusalém. E Enoque andou com Deus depois que gerou Matusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. E todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porquanto o Senhor o tomou para si. E Enoque andou com Deus e não foi mais visto, em algumas traduções, e não apareceu mais, porquanto o Senhor o tomou para si. Antes de se assentar, eu queria que você olhasse para esse irmão que está do seu lado, com bastante carinho, pegasse em uma de suas mãos e olhasse bem fundo no olho dele e dissesse isso como profeta, e depois você está autorizado a sentar, glorificando a Deus, é claro, mas diga para ele com bastante autoridade, diga assim para ele: Deus vai mudar a tua história nessa noite. Se assente glorificando ao nome do Senhor. Meus irmãos, o nosso Deus é um Deus de relacionamento. Quem me ouve, diga amém. Amém. Olha para mim aqui, por favor. Eu prometo ser muito rápido. Eu quero ser bastante sucinto nesta noite, mas eu preciso de toda a sua atenção agora para nós sermos bem objetivos. O nosso Deus é um Deus de relacionamento. O nosso Deus sempre apreciou e amou o relacionamento. E iniciou este relacionamento no livro de Gênesis, quando Deus cria todas as coisas com o poder da sua palavra e depois forma o homem do pó e do barro e começa a se relacionar com o homem que ele mesmo havia criado. É no Gênesis que começa o relacionamento criatura e criador. É tão verdade que Deus ama o relacionamento e deseja ter um relacionamento com o homem, que a Bíblia diz que ele olhou para Adão e percebeu que Adão estava só. E as seguintes palavras são as palavras do próprio Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora. E assim formou a Eva da costela de Adão, para que o mesmo não andasse sozinho na terra. Todavia, a Bíblia diz que Adão e Eva sucumbem diante do pecado e diante da proposta da serpente, a saber, o maligno. E aqui é quebrado um princípio de relacionamento. Escute bem isso aqui, por favor. É quebrado aqui um princípio, na verdade, dois princípios acerca do relacionamento. O primeiro princípio que é quebrado aqui, acerca de relacionamento, é o princípio da obediência, pois Deus havia dado uma ordem, que eles poderiam desfrutar de toda a terra, porém, do fruto da árvore que estava no meio do jardim, a ordem é: não toquem, não comam, não cheguem perto, deixem essa árvore para lá. O primeiro princípio que eles quebram quando
eles sucumbem diante do pecado e aceitam a proposta da serpente e tomam um fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o primeiro princípio de relacionamento que eles quebram é o princípio da obediência. O segundo princípio que eles quebram, princípio de relacionamento, é o princípio da fidelidade. Pois Deus, que criou todas as coisas, que plantou o homem no jardim, e que também plantou a árvore do conhecimento do bem e do mal no meio do jardim, havia dado a ordem que não era para que eles comessem, e eles, devendo fidelidade ao seu Criador, deveriam ter obedecido a ordem que Deus lhe dera. Todavia, não foi assim que eles fizeram. Eles desobedeceram e quebraram a fidelidade diante de Deus. Deus chega, como das outras vezes, na viração do dia, para averiguar as obras do homem, para se relacionar com o homem. Chega mais um dia, na viração do dia, e ele grita pelo homem, porém não se acha a Adão, porque o mesmo já estava envergonhado pelo pecado, e a Bíblia diz que ele se escondeu de Deus. Perceba que no princípio deste relacionamento, e eu preciso que você entenda isso agora para nós começarmos a pregar. Perceba que no princípio do relacionamento, Deus se dispunha na sua glória e vinha ter com o homem para se relacionar. Está escrito em Gênesis capítulo 3 e versículo de número 8, que na viração do dia, em algumas traduções, no vapor da tarde, Deus vinha ter com o homem. Todos os dias Deus se relacionava com o homem. Todos os dias Deus descia da sua glória e vinha à terra falar com o homem, ouvir ao homem, se relacionar com o homem. Porém, o pecado entra, e quando o pecado entra, Deus sentencia a mulher, sentencia o homem, sentencia a serpente e coloca o homem e a mulher para fora do jardim, e na frente ou nos portais daquele jardim, 2 anjos com espada flamejante protegendo o jardim para que eles não retornassem até lá. O que eu preciso que você entenda é que no princípio deste relacionamento, Deus vinha até o homem. Era Deus quem procurava ao homem, era Deus quem se achegava até o homem. Mas o pecado entra. Quando o pecado entra, eles são lançados para fora do jardim. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. O homem, por causa do pecado, está distante de Deus. O homem, por causa do pecado, está longe da majestade santa. E eu posso sentir o Espírito de Deus aqui nessa noite. Está longe da majestade santa. E agora, se o homem deseja ter a presença de Deus, não mais o Senhor quem vai procurar ao homem, não mais o Deus eterno, que na viração do dia vai ter com o homem. Agora, se o homem deseja ter a presença dele, é o homem quem vai ter que se dispor, é o homem quem vai ter que sair da sua zona de conforto, é o homem que vai de algumas coisas abrir mão de outras, renunciar a muitas para estar na presença de Deus. Isto é tão verdade que a Bíblia nos diz em alguns versículos tratando acerca disso. Isaías capítulo 55 e versículo de número 6:
buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Jeremias, capítulo de número 33 e versículo de número 3: clama a mim e eu te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Mateus, capítulo de número 11 e versículo de número 28, Jesus quem diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tiago, capítulo de número 4 e versículo de número 8, a Bíblia diz: achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Depois que o homem cai e é distante da presença de Deus, não é mais Deus quem vai até o homem, mas agora, se o homem quer a presença de Deus, é ele quem vai ter que persegui-la até encontrá-la. Eu já quero começar a dizer para alguém que chegou aqui sedento nesta noite pela presença de Deus: não espere um arrepio no teu corpo para sentir a Deus. Não espere o pastor te incentivar a glorificar para sentir a Deus. Eu estou diante de pessoas aqui que vieram buscar a face de Deus. E o salmista Davi, no Salmo de número 42, ele diz: assim como as corças suspiram pelas correntes das águas, a minha alma tem sede de Deus. Ela tem sede do Deus vivo. Felipe, e qual é a palavra nessa noite para minha vida? Deus te trouxe aqui para te dizer: não adianta esperar ser cheio da presença de Deus sentado no teu comodismo, sentado no teu conforto. Deus nos trouxe aqui nessa noite para nos dizer: quer a presença do Eterno, renuncie o que tem de renunciar e corre para diante da presença de Deus. Deixa eu ver se tem alguém aqui que almeja a presença do Eterno e já pode se começar a se dispor diante da presença dele, pois ele está nesta casa. Olhe para este irmão que está do seu lado com bastante autoridade e diga para ele como profeta: se você quer presença de Deus, diga para ele. Não, pelo amor de Deus, fala para ele escutar e acordar nessa noite. Diga para ele: se tu queres presença de Deus, diga para ele: comece a buscá-la e a persegui-la nessa noite. E eu já quero profetizar para quem tem mão levantada, que à medida que tu perseguires a glória e a presença de Deus, o Espírito de Deus vai te inundar da presença dele nessa noite. Aleluia. Mas Deus é lindo. E sabendo Deus da nossa limitação, sabendo Deus que nesta busca incessante pela presença dele, nós encontraríamos percalços, dificuldades, provações, tristezas, necessidades e tantas outras coisas. Sabendo Deus que nós encontraríamos no meio desta caminhada as tentações, sabendo Deus que no meio desta caminhada nós encontraríamos as propostas que querem nos tirar do propósito, sabendo Deus que nesta perseguição à sua presença, o inimigo traçaria as suas estratégias. Por algum momento, em alguns tempos, até consegue desvirtuar alguém. Mas sabendo Deus de toda esta dificuldade, o próprio Deus vai se voltar à sua nação, usando a vida do profeta Oséias. No capítulo de número 11 e versículo de número 4, e particularmente eu acho isso aqui lindo demais. Deus se volta para a nação de Israel e diz para o povo de Israel: eu vos atraí com cordas humanas, com cordas de amor.
Felipe, o que é isso? É Deus mostrando para nós. Porque naquele tempo o povo havia abandonado a fidelidade, o relacionamento, e Deus vai usar a figura, pastor Adão, de um relacionamento para tratar com o seu povo. Porque agora Deus manda Oséias tomar uma prostituta e colocá-la na sua casa, contrair núpcias com ela, e ela iria voltar a trair Oséias, e ele iria perdoar, e iria voltar para casa, e ela iria tornar a traí-la, e ele iria tornar a perdoá-la e colocá-la de volta para casa, e ela ia trair novamente, e ele iria colocá-la de volta para casa. Para quê? Para que o povo entendesse que aquela era a situação de Israel. Deus perdoava, colocava ele de volta para casa, mas ele preferia os deuses e preferia a idolatria. Mas Deus perdoava e colocava ele de volta para casa, e eles traíam novamente a Deus. Eu estou sentindo a presença dele aqui nessa noite. Eles traíam novamente, Deus perdoava, colocava eles de volta para dentro de casa, e eles faziam assim repetidamente. Aí Deus vai olhar dos altos céus, vai olhar para o seu povo que havia traído outra vez, que havia adorado outros deuses outra vez, que havia apostatado da fé outra vez, que havia desacreditado, divorciado, abandonado a Deus outra vez, e vai dizer para eles: eu vos atraí com cordas humanas, com cordas de amor. Felipe, eu não estou entendendo o que você está dizendo. Deus trouxe você aqui nessa noite, quem sabe está longe, só Deus sabe como você chegou aqui, distante da presença de Deus, mas parece que eu posso ver uma grande corda vindo do céu, e ela vai te enlaçar nessa noite. Estas cordas são as cordas do amor de Jesus Cristo de Nazaré. E se porventura tu estavas longe da presença de Deus, Deus está dizendo: eu vou te amarrar nas minhas cordas de amor e vou te trazer de volta para o altar. Vou te amarrar nas minhas cordas de amor e vou te trazer de volta para o altar. Levante a mão o mais alto que você puder nessa noite, porque Deus está conversando contigo e está dizendo: não importa o quão longe você tenha ido da presença de Deus, hoje Ele vai te amarrar e vai te trazer de volta. Chorebacanderevaciando revaraia, muribricalamandere revaciandereia, olerebacala choramandaraia. O nosso Deus é o Deus de segunda chance. Felipe, por que você está falando acerca da busca? O que isso tem a ver com o texto que você leu? Tem a ver que Enoque, diz a Bíblia que ele andou com Deus. Ou seja, Enoque se dispôs, abriu mão de algumas coisas, renunciou a outras e foi perseguir a presença de Deus. Quantos perseguidores da presença de Deus nós temos aqui nessa noite? Enoque foi atrás da presença de Deus. Enoque é da descendência de Adão. Adão gerou a Sete, Sete gerou a Enos, Enos gerou a Cainã, Cainã gerou a Malalael, Malalael gerou Jared, e Jared gerou a Enoque. Enoque é a sétima geração de Adão, e este perseguiu, procurou a presença de Deus. E aqui eu queria destacar algo com os irmãos nessa noite, pois a família, os antepassados de Adão, Evaís, já tinha um histórico de fracasso. Os antepassados de Enoque já tinham alguns históricos de queda. Adão e Eva, pai de todos os seres viventes, sucumbiram diante da proposta, sucumbiram diante do pecado,
Caim matou Abel. E nós temos também ainda, no capítulo de número 4, Lameque matando a um homem e matando a um jovem. Porém, Enoque andou com Deus. Felipe, o que isto significa? Significa que antes deles, alguns falharam. Antes deles, alguns dos seus parentes antepassados sucumbiram, fracassaram, foram derrotados. Mas Enoque andou com Deus. Felipe, qual é a palavra nessa noite? Não importa se alguém do passado na tua família fracassou, você não vai fracassar. Você não deu glória maior porque não entendeu. Quem sabe alguém olhou para você em algum tempo da tua vida e falou assim: o teu pai foi cachaceiro, esse daí vai para o mesmo caminho. A mãe foi uma prostituta, essa daí vai para o mesmo caminho. Quem sabe alguém olhou para você e diz: os pais não tiveram futuro, os avós não tiveram futuro, os bisavós foram fracassados. Quem sabe alguém olhou para você e até disseram: na família tem histórico de infarto, na família tem histórico de diabetes, na família tem histórico de que morreu cedo, morreu bisavô, morreu o vô, morreu o pai, morreu o tio. Mas Deus te trouxe aqui para te dizer: você não vai morrer. Eu vim aqui como profeta de Deus para arrancar essa mentira da tua mente, porque isso que está sendo dito para você é mentira de Satanás. Pode teu pai ter dado errado, pode a tua mãe ter dado errado, pode teu avô ter dado errado, pode até 7 gerações antepassadas ter dado errado, mas Deus está dizendo: você vai dar certo. Bate na mão de alguém e diga para essa pessoa: você vai dar certo. Você nasceu para dar certo. Felipe, e por que é que muitos fracassaram e eu não vou fracassar? É porque Enoque andou com Deus. Você não é igual, você tem a presença. Orebacando revácia, chorabacalamandereia, o livre de relacandarauaçai. Deus está varrendo o lixo da mente de algumas pessoas aqui, porque cresceram com este pensamento: dos 30 não passa, o pai morreu de infarto, o avô morreu de infarto, dos 30 não passa. Mas Deus está varrendo essa mentira da tua mente, porque você tem algo que eles não tiveram. A presença faz toda a diferença. O pai foi um mentiroso, você não vai ser. A mãe se deitou com vários, você não vai se deitar. O tio foi traficante, você não vai ser. Em ti quebrou a maldição. Pega na mão de alguém aí, por gentileza. Olha na bolinha preta do olho desse irmão que está do teu lado e diga para ele: você tem algo de diferente. Não, pelo amor de Deus, grita para ele acreditar nisso. Diga para ele: você não vai ter um fim igual ao dos outros. Diga para ele: você tem a presença. Eu vou falar para você entender: você não vai ser igual, você tem a presença. A diferença é simples.
Enoque andou com Deus. A Bíblia diz que Enoque gerou a Matusalém com 65 anos. E com 65 anos Enoque começou a andar com Deus. Com 365, Enoque foi tomado por Deus. Duas verdades eu aprendo aqui no texto. Primeiro, nunca é tarde para começar a andar com Deus. Eu não sei quantos anos você tem. Eu não sei quanto tempo de caminhada você tem. Mas nunca é tarde para começar a andar com Deus. Mas outro princípio eu aprendo aqui. Qual é? Depois que começou a andar com Deus, não tem mais volta. Por que não tem mais volta? É daqui para ser arrebatado para o céu. Eu aprendo com Enoque que pode vir o que vier. Mas você não vai parar, porque quem começa a andar com Deus é só daqui para ser tomado para os céus. Enoque andou com Deus. E eu acho outra coisa, eu começo a encerrar agora, extremamente linda no texto, porque o capítulo de número 4, Samuel, e o capítulo de número 5, Juninho, existem algumas árvores genealógicas que estão sendo montadas. O capítulo 4, depois do episódio de Caim e Abel, começa a se montar a árvore genealógica de Caim. E nos últimos versículos começa a se montar a árvore genealógica de Sete. E depois nós temos algumas mais prolongadas no capítulo de número 5. Eu preciso de toda a sua atenção. Isso aqui Deus falou comigo nessa semana, pastor, e eu achei fantástico. Porque no capítulo 4 e no capítulo de número 5, a Bíblia vai separar pessoas e épocas pelo seguinte fato: e fulano gerou a ciclano e viveu tantos anos. Escute isso aqui. Fulano viveu tantos anos e gerou, e viveu depois que gerou fulano tantos anos e viveu X anos. Eu vou ler o capítulo de número 4, uma pequena parte, para que você entenda isso que eu estou te falando, perdão. O capítulo de número 5, você já vai entender onde nós queremos chegar. Diz a Bíblia, capítulo 5 e versículo de número 4: e os dias de Adão, depois de ter gerado Sete, foram 800 anos, e gerou filhos e filhas. Versículo 6: e Sete viveu 105 anos e gerou a Enos. Preste atenção na linguagem que a Bíblia está usando. E Sete viveu, depois que gerou Enos, 807 anos e gerou filhos e filhas. E todos os dias, está dando para entender? E todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. E Enos viveu 90 anos e gerou a Cainã. E assim a Bíblia sucessivamente, deu para entender? Foi contando por períodos. Alguém viveu até tantos anos e gerou, e depois a Bíblia nos monta ou nos mostra quanto essa pessoa viveu depois que gerou, e também o total ou a totalidade da sua idade. Mas olha que interessante, todos esses tiveram a sua história e a sua vida dividida por a data em que ele nasceu até a data que ele gerou, da data que ele gerou até a data que ele morreu, e depois fazendo toda uma somatória da sua vida, para que nós soubéssemos o tempo da sua existência. Todos esses tiveram a sua vida dividida entre nascer, gerar e morrer, mas Enoque foi diferente. Por que a vida de Enoque é dividida assim? Enoque gerou a Matusalém e viveu. Enoque tinha 65 anos depois que começou a andar com Deus. Todos os outros antes
foram marcados pelo seu nascimento, pelos filhos que tiveram e depois pela sua morte. Mas a história e a vida de Enoque é tão extraordinária que não foi separado por seu nascimento, por ter gerado filhos e filhas, e por sua morte, até porque Enoque nem a conheceu. Mas a Bíblia diz que Enoque gerou a Matusalém com 65 anos, e tinha 65 anos quando começou a andar com Deus. Felipe, eu não entendi bolhufas do que você está dizendo, explica para mim, eu vou colocar legenda para você entender. Isso aqui é muito simples, é Deus dizendo: a história de alguém foi dividida por antes e depois de um emprego que ele arrumou. A história de alguém foi dividida por antes e depois de uma mulher ou de um homem que ele arrumou. A vida de alguém foi dividida por antes e depois de um bem material que ele arrumou. A vida de alguém foi dividida por antes e depois de ele construir ou conseguir aquilo que ele tanto sonhava. Mas eu vim aqui como profeta de Deus dizer para nós que a nossa vida não vai ser dividida por antes e depois daquilo que nós construímos, daquilo que nós conquistamos, daquilo que nós temos de poder aquisitivo, mas a nossa vida vai ser dividida por antes e depois da presença de Deus ter entrado na nossa vida. A Bíblia diz que Pedro era pescador e a sua vida foi dividida por antes e depois de Cristo. Antes de Cristo, pescador de peixes. Depois de Cristo, pescador de homens. A vida de João foi dividida por antes e depois de Cristo. Antes de Cristo, pescador de peixes. Depois de Cristo, discípulo amado, o que viveu mais, o que escreveu algumas cartas e que foi aquele que teve a revelação do Apocalipse. Antes de Cristo, Saulo, perseguidor da igreja, fariseu, conhecedor das escrituras, dominante da Torá. Paulo, um dos maiores missionários, por que não dizer o maior missionário da história da igreja cristã. Felipe, eu não estou entendendo onde você está querendo chegar. Eu estou dizendo para você que nessa noite você tem duas opções. Duas. A primeira é ter a sua história dividida por aquilo que você conquista, viver em prol dos seus sonhos materiais e andar, perseguir e ser dividido por antes e depois. Pelo amor de Deus, eu não estou dizendo aqui que tem algum pecado de conquistar, de possuir. Pelo amor de Deus, eu não sou ignorante a este ponto, mas o que eu estou dizendo pelo Espírito de Deus é que mais precioso do que ter a história dividida por algo que conquistamos, ter a história dividida por algo que aconteceu terrenamente, é ter a história dividida por antes e depois da presença de Deus. Deus está dizendo para alguém aqui: eu quero ser o divisor de águas da tua vida. Eu profetizo que alguém vai olhar para você e vai perguntar o que é que foi que aconteceu. Ele não é mais o mesmo, ela não é mais a mesma. Você vai olhar para essa pessoa e vai dizer que a minha história foi dividida por antes e depois de Cristo. A história da humanidade, pastor, é dividida por antes e depois de Cristo. E a nossa vida também vai ser marcada por esta verdade, antes e depois de Cristo. Se coloque de pé, eu quero encerrar agora. Quem me ouve, diga amém. Quem me ouve, diga amém. Quem aguenta 5 minutos para eu concluir e a gente orar, diga glória a Deus. Pastor, a Bíblia diz que Enoque andou com Deus. Então nós podemos partir do seguinte princípio: não foi Deus que andou com Enoque, é óbvio. Mas se a Bíblia está dizendo que Enoque andou com Deus,
a Bíblia está nos dando a entender que é mais ou menos assim: Deus pisa e Enoque pisa atrás. Sim ou não? O que a Bíblia está nos dando a entender é que Enoque andou com Deus. Se o Evaís andar comigo, o Evaís vai atrás dos meus passos. Se eu ando com o Evaís, eu vou atrás dos passos do Evaís. Se Enoque anda com Deus, é Enoque que vai atrás dos passos de Jesus. Se Deus anda com Enoque, é Deus quem vai atrás das pegadas de Enoque. E com Enoque, este relacionamento, eu aprendo uma coisa. O que? Isso aqui é princípio de um discípulo. Qual é? Não é Deus que anda atrás de nós, é nós que andamos atrás de Deus. Por quê? Não é Deus quem faz a nossa vontade, é a gente que faz a vontade de Deus. Jesus disse em Mateus capítulo 16, versículo 18: aquele que quer vir após mim, primeiro negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Você quer andar com Deus? Sim ou não? Você quer andar com Deus? Sim ou não? Vai ter que renunciar à tua vontade. Mas eu termino te mostrando uma garantia, porque quando nós andamos com Deus, Deus nos dá garantia, Samuel. Enoque foi tão a fundo na presença de Deus, que Enoque alcançou um lugar que ele se tornou inatingível. Enoque foi tão fundo na presença do Eterno, que não havia nada que pudesse o atingir. E eu quero dizer para nós que existe um lugar em Deus que nada pode nos atingir. Olha o que o texto, alguns textos da Bíblia Sagrada dizem. Eu encerro agora, eu quero orar com você. Isaías capítulo 50. Isso aqui é só para quem vive em Deus. Isso aqui é só para quem anda com Deus. Isso aqui é só para quem tem intimidade com Deus. Olha o que o texto diz, Isaías 55:17: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Deuteronômio 28: se o inimigo se levantar contra ti por um caminho, por 7 ele vai fugir de ti. Isso são garantias para quem anda com Deus. Salmo de número 91: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aí olha o que o Salmo 91 vai dizer: flecha nenhuma te atingirá, praga nenhuma chegará até a tua tenda. O que eu estou dizendo para você não é que você não vai ser atacado, mas a garantia que Deus te dá é 1 João capítulo 5 e versículo de número 18: aquele que é nascido de Deus, o maligno não o toca. Eu quero orar por você. Rápido, é muito rápido isso aqui. Primeiro, eu quero chamar você aqui na frente.